Olá, o Repórter MT recebe hoje o deputado federal Emanuelzinho, que nesta semana protagonizou, digamos assim, uma das maiores polêmicas aí recentemente, né, do deputado, que é a proposta da implantação da realização de um plebiscito para escolha do VLT ou PRT aqui em Cuiabá, e vai ser grande, né? Como é que vai funcionar isso? Aliás, bem-vindo, deputado. Faz dias que o senhor não vem aqui no Repórter Desde a campanha eleitoral. Né? A gente já está nessa ânsia de ficar perguntando aí antes de falar bem-vindo. Bem-vindo, deputado. Agradeço mais uma vez o espaço aqui no Repórter MT. Veja, em relação à proposta de se realizar um plebiscito em Cuiabá e Várzea Grande, é antes de tudo para ouvir a população. O governador Mauro Mendes extrapolou todas as fases do processo administrativo, de se consultar a população, de se realizar audiências públicas e de se poder consultar também os prefeitos de Cuiabá e de Várzea Grande e os representantes políticos para se decidir sobre a mudança de modal. Eles alegam que eles não precisariam realizar audiências dessa natureza porque o modal já foi decidido lá atrás, mas justamente por isso que precisa de uma nova audiência pública, de uma nova participação popular, até porque a audiência pública que garante o devido processo legal e até o direito contraditório, ou seja, da população manifestar sua opinião contrária, tanto de forma direta quanto por meio dos representantes políticos. No entanto, o governador, no apagar das luzes de 2020, no finalzinho do ano, em dezembro, com uma velocidade inacreditável, nunca vista, ele anunciou que estava trocando o VLT para o BRT sem nunca ter feito nenhuma conversa, nenhum diálogo, nenhuma manifestação técnica sobre isso. Mandou para a Assembleia pautou e aprovou. Não deu tempo nem de respirar, as coisas aconteceram. No entanto, o governador não mostrou quais foram os fundamentos técnicos de forma transparente para a população, para que o inconsciente coletivo da população mato-grossense, especialmente de Cuiabá e de Várzea Grande, absorvesse os fundamentos. O governador tenta fazer uma narrativa única e controlar o imaginário, como que se o VLT, por ter tido indício de corrupção lá atrás, não pudesse caminhar e prosperar à frente. Ou seja, você não pode separar os indivíduos que erraram que sejam investigados e condenados, se assim a lei entender, e continua tocando a obra. Ele não entende dessa maneira, ele entende o seguinte: quem defende o VLT é bandido. Quem defende o VLT quer fazer coisa errada. Como se no governo dele não tivesse secretário preso dentro da Casa Civil, se ele não respondesse processo, o presidente do partido dele não respondesse processo. Então é sempre atacando os outros, botando o dedo na cara como uma forma de intimidação. Então nós não vamos aceitar isso. Eu não tenho nenhum compromisso com o VLT. Eu tenho um compromisso com a população mato-grossense. Se o governador conseguir nos convencer tecnicamente, conversando com a população de forma transparente, sem querer fazer aos trancos e barrancos, aí não tem problema. A gente passa para o BRT. Mas é importante analisar alguns fatos, inclusive aplicando ao caso concreto nas cidades brasileiras. Peguemos duas capitais aqui, do Alagoas e de Minas Gerais. No Alagoas, em Maceió, o VLT funciona lá já há algum tempo, com uma tarifa de R$2 e com subsídios, é claro. Até porque a presidente nacional da Comissão de Transportes Ferroviários Urbanos afirma o seguinte: qualquer transporte ferroviário urbano no mundo necessita de subsídio, porque a sua função não é dar lucro, a sua função é dar conforto, comodidade e acesso aos passageiros de baixa renda. Já em Belo Horizonte você tem o BRT com tarifa de mais de R$5, com uma diferença ainda para Cuiabá e Várzea Grande, que o BRT tem duas faixas exclusivas, ou seja, se um ônibus para, o outro continua trafegando sem estrangular o trânsito, coisa que não vai acontecer aqui. Isso o governo não contou à população. Então são uma série de incoerências que lá na frente vão nos cobrar se a gente não tomar essas atitudes agora. Então, melhor que a classe política tomar decisão de forma unilateral é propor plebiscito. Por quê? O plebiscito não é somente votar, mas você abre um espaço para a campanha para que técnicos mostrem as características positivas e negativas do VLT, as características positivas e negativas do BRT. E com isso a população pode, acima de tudo, se informar, se conscientizar de qual é a verdadeira realidade, dos custos, do que já foi gasto, do que terá que ser gasto e como é que isso vai impactar a sua vida. A gente acompanhou ontem a audiência pública que teve na Assembleia Legislativa tratando aí sobre essa troca de modal. E eu acompanhei que o prefeito Emanuel Pinheiro, teu pai, né, ele estava explicando essa proposta, dizendo que seria uma campanha de mais ou menos uns 30 dias, como se fosse uma campanha política, Sim. né? Candidato BRT, Isso. candidato VLT.
E aí a população ia acompanhando, digamos, as propostas ou as informações sobre cada modal. Exatamente. Para depois votar, né? Como que seria essa campanha? Seria na TV? Vocês buscam um apoio de que... Ela seria regulamentada pelo TRE, justamente. Seria garantida toda a legislação eleitoral para que se aplicasse as mesmas oportunidades aos dois lados. Até porque, como eu disse, o compromisso não é com o VLT, mas com o melhor modal para a população e a população possa participar da discussão. Senão você, muitas vezes, toma decisões, a classe política toma decisões priorizando a si mesmo, porque existia aquilo que eu chamei ontem, que eu manifestei ontem na audiência, que é a captura do Estado. Existem agentes e corporações privadas que se aproximam dos governos, inclusive com financiamento de campanha, para garantir benefícios próprios e particulares para suas empresas no exercício do governo. Não estou dizendo que é isso que está acontecendo, mas pode ser. E justamente por isso que tem que trabalhar essa fiscalização. E o que me estranha, Márcia, é que após a nossa proposta, saiu hoje em vários sites, acho que aqui até mesmo no Repórter MT, no Conexão Poder, que desde setembro o deputado Wilson Santos tinha proposto um plebiscito, no entanto foi arquivado pelo presidente Eduardo Botelho. E hoje o governo do estado está alegando que o plebiscito vai atrasar a obra do BRT. Se tivesse feito lá atrás a consulta popular, todo o processo de audiência pública, e tivesse realizado o plebiscito, a gente não teria que estar discutindo isso agora. Qual é o medo de se ouvir a população? Qual é o medo de se discutir? Dá a impressão de que tem alguma coisa a se esconder. Coisa que eu tenho certeza que não é a intenção do governo do estado, ao menos pressuponho que não seja. Justamente fica esse questionamento. Por que esse quase esse conluio de ações entre o presidente Botelho e o governador Mauro Mendes não se querer discutir, em arquivar tudo que possa eventualmente abrir a discussão para a troca do BRT em relação para a troca do BRT de volta para o VLT. Não sei o que gera tanto receio. Só para a gente explicar, para deixar claro, o senhor como deputado federal, o senhor está propondo, mas o senhor não pode implantar essa medida. O que é preciso para implantar? A ideia, ela tem que ser proposta pela Assembleia Legislativa. Ela precisa de uma assinatura de 1/3 dos parlamentares, ou seja, 8 dos 24 deputados. A gente sabe que já houve uma votação na Assembleia em que eles autorizaram a transferência do modal para o BRT. É provável, as 8 assinaturas não é provável, mas não é impossível. Justamente se houver essa conscientização da população, da necessidade dessa informação e da participação direta da população, eu acho que os deputados que eventualmente votaram a favor do BRT podem rever o conceito, porque eles não estão sendo a favor do VLT, estão sendo a favor da discussão. Até porque a democracia, no caso do Brasil, constitucionalmente está prevista, tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual, uma forma de manifestação direta, de participação direta na democracia dos cidadãos, seja por referência, seja por plebiscito. Se não fosse necessário, não estaria no texto constitucional. Então, justamente, a gente quer aplicar, porque o artigo 6º da Constituição Estadual, salvo engano, prevê que obras de infraestrutura de grande porte, especialmente que atinjam região metropolitana, cabe plebiscito justamente para consultar a população que vai ser impactada, especialmente os usuários de transporte coletivo, especialmente ainda os usuários de baixa renda. E desde que houve essa audiência pública lá na Assembleia, teve participação ali de alguns deputados, o senhor notou que tem ocorrido a aceitação por parte desses deputados, dessa proposta? Sim, veja, a conscientização já iniciou com a bancada federal. A bancada federal, agora com a coordenação do Dr. Leonardo, já abriu uma frente de fiscalização dos trabalhos do VLT, que hoje está sendo liderada pelo deputado José Medeiros. Demorou a acontecer no meu entendimento. 1 ano atrás, podem buscar nos anais da casa, eu propus uma comissão externa que seriam com 4 deputados. Eu, deputada Rosa Neide, deputado Juarez Costa e deputado Leonardo. Uns a favor do VLT, outros contra o VLT e a favor do BRT. Acho que o senhor falou disso no Conexão Poder. Falei sobre isso. Eu queria justamente averiguar o que já foi gasto, qual seria o custo futuro e poder abrir o debate justamente para que não viessem decisões unilaterais como a do governador Mauro Mendes. No entanto, como o governador é aliado do ex-presidente Rodrigo Maia, enviou seus funcionários a Brasília e boicotou a comissão. Uma comissão que não teria um ônus para casa, não se gastaria nada e bastava uma assinatura do presidente. Tentei, cobrei, conversei com o presidente Rodrigo Maia, ele empurrando com a barriga, eu tendo essas informações que o governador Mauro Mendes tinha boicotado, então
não teve muito o que fazer a não ser se posicionar e manifestar na imprensa. Hoje, isso está vindo à tona novamente, a bancada federal está tomando consciência e a Assembleia Legislativa, de ontem para hoje, temos conversado com alguns deputados buscando fazer essa conscientização e buscar as assinaturas. E essa votação, para a gente explicar para o pessoal que está acompanhando a gente, seria uma votação por aplicativo ou seria em urna eletrônica, já que o senhor está dizendo aí que é uma questão que seria acompanhada pelo TRE? Em tese, seria em urna eletrônica de forma não obrigatória. Votaria quem quisesse. Até porque a urna garante a segurança do resultado. Ainda aplicativos você não tem a total segurança que uma urna eletrônica garante. Por mais que hoje haja inúmeras especulações em torno da segurança da urna eletrônica, é muito mais segura que o site da internet. Ontem a gente viu que teve ali uma situação um pouco saia justa ali durante a audiência. O secretário da Casa Civil, ele reclamou que não teria sido convidado para participar de forma presencial, né? E depois ele até comentou na imprensa que teria ocorrido ali um jogo de cena, que estariam beneficiando ao seu grupo, ao grupo do prefeito Emanuel Pinheiro, que são mais favoráveis à implantação do VLT, né? Estão nessa discussão. Eu acho que o secretário da Casa Civil, com todo o respeito que tem por ele, tinha que agradecer ao deputado Valdir Barranco por ter abrido espaço de diálogo com a comunidade, com os representantes e com a população em geral. Se iniciou o debate, porque eles fizeram tudo às escondidas, tudo na calada, tudo barrando o procedimento. Veja, o próprio processo administrativo prevê que as audiências públicas são forma de você averiguar e consultar a população para que haja a confirmação dos dados para a tomada de decisões de atos administrativos. No caso da mudança do modal do VLT para o BRT, não houve discussão alguma. Houve discussão 6, 7 anos atrás, quando Mauro Mendes era prefeito de Cuiabá, não falou um A sobre a aplicação do VLT, e hoje querendo fazer tudo às escondidas ao seu modo, como se fosse um déspota, e não um governador no Estado Democrático de Direito. Então as coisas têm que ser colocadas no seu devido lugar. Se houve uma falha na comunicação, até algo tem que ser corrigido pelo cerimonial da Assembleia e pelo próprio gabinete do deputado, mas não justifica o não conhecimento do deputado, uma audiência que estava sendo amplamente divulgada, a Assembleia, o governo do Estado, quando que acompanha tudo que a Assembleia faz, põe atrás de deputado para voto, para buscar veto, então isso não é desculpa, especialmente vindo do secretário da Casa Civil. O senhor achou então que foi uma desculpa? Não tenho dúvida disso. O secretário poderia até, se quisesse, ter ido pessoalmente se manifestar, se quisesse ter dado uma lição de moral em todo mundo, como aparentou querer fazer, fosse lá pessoalmente, manifestasse sua argumentação em favor do BRT, levasse um técnico, não tenho dúvida que não seria talhada a sua fala, até porque não é prática do deputado Valdir Barranco, nem dos deputados que estavam e das lideranças que estavam conduzindo a sessão. Deputado, continuando aí nessas questões mais polêmicas aí, eu estava acompanhando essa semana algumas análises políticas, e a gente tem visto aí muita conversa de bastidores, gostaria até que o senhor comentasse a respeito, que essa discussão sobre a mudança do modal, né, digamos essa resistência, essa abertura dessa discussão para se ter um plebiscito, para se discutir a necessidade de mudar ou não, já seria aí, digamos, uma disputa política, digamos que uma campanha antecipada contra o governador que a gente sabe que até agora, né, ele indica que será candidato à reeleição. Não falou nada, né? Mas indica, é um candidato natural à reeleição, né? E tem sido muito colocado aí também que o prefeito Emanuel Pinheiro poderia ser um candidato também ao governo do estado, né? Conforme a gente ouviu aí, né, os comentários desses analistas e os comentários aí também nos bastidores políticos, essa seria já uma campanha, né, disputa ali entre esses dois grupos políticos, até também para fomentar uma certa, digamos, rejeição, né, ao governo Mauro Mendes. Como que o senhor comenta isso? Como que o senhor avalia, recebe essa... Veja, eu não vejo como uma análise correta. É direito dos analistas enxergar dessa maneira. Agora, veja, eu não posso falar pelo prefeito Emanuel Pinheiro, eu vou falar pela minha relação particular. Todos os posicionamentos que nós fazemos e que divergem do governador, ele ataca a nossa moral. E, em respeito aos meus eleitores, aos cidadãos mato-grossenses, eu sempre busquei não polemizar. E foi assim,
1 ano de mandato, 2 anos de mandato, e ele xingando todo mundo. Pode observar, quem discorda dele ou está mentindo, ou é bandido, ou é isso, ou está de rame-rame, é sempre esse discurso. E eu sempre busquei manter o nível, manter a postura. Só que, e buscar defender as pautas, as minhas bandeiras. Só que chega um momento em que você é colocado no canto do ringue, ele apontando o dedo na sua cara o tempo todo. Não dá. Chega uma hora que você precisa se impor também. E é isso que tem acontecido e que tem estranhado de certa forma. Isso é algo da minha parte, do prefeito Emanuel Pinheiro e o governador Mauro Mendes, isso é algo já antigo, essa rusga dos dois. Eu até no passado eu tentei fazer uma conciliação, busquei no meio da pandemia sentar os dois para conversar, depois acabou não dando certo, mas até porque, veja, aqui é até suspeito porque é meu pai. O prefeito Emanuel Pinheiro, que eu me lembre, nunca ou poucas vezes agrediu pessoalmente o governador Mauro Mendes. Veja o que o governador Mauro Mendes falou do prefeito Emanuel Pinheiro, que é pai, é tio, assim como o governador. Então eu, como político, busco sempre separar. Existe por trás da instituição do governo do estado um ser humano, que é pai, que é avô, que tem sua história. E por isso sempre busquei respeitar essa diferença. O governador nunca respeitou. Ele sempre foi com o dedo na cara, com um cuspe na cara, então ele sempre passou dos limites. Então, agora se for para a gente defender as nossas bandeiras de forma incisiva, nós vamos continuar fazendo, no entanto com essa diferença, que a gente respeita o ser humano que ele é, tendo família, coisa que ele nunca fez. O senhor disse lá na Assembleia que o senhor já estava subindo o tom, né? Sim. Foi isso. Então, o senhor acha que essa mudança, a partir da hora que o senhor subiu o tom, surpreendeu um pouco? Ele dá o tom agora. Não tem mais conversa. É um governador que não respeita ninguém e acha que quem pensa diferente dele é mal intencionado, ou bandido, ou isso ou aquilo. Então, não tem como você conversar assim, não tem diálogo. Porque é um diálogo que você vem na conversa e quer vir na porrada, aqui na linguagem popular. Então, ou você se impõe ou não tem diálogo dessa maneira. O senhor estava falando aí que não pode falar sobre a questão das tensões políticas do seu pai, né? Mas eu até comentei com o senhor antes da gente começar a entrevista a respeito dessa possibilidade, né? Muito tem sido comentado também, gostaria que o senhor falasse sobre isso, que o seu grupo político estaria planejando não investir na sua reeleição a deputado federal e buscar uma eleição a deputado estadual, visando aí a possibilidade de ter o comando da mesa diretora. Como é que é isso, deputado? O senhor tem essa vontade? Existe esse planejamento? Veja, eu fiquei sabendo isso pela imprensa pela primeira vez. Até me surpreendeu de certa forma. Eu estou muito focado em mandato de deputado federal. Eu enxergo muito o mandato, a oportunidade de ser um agente público, como usando a palavra poder como verbo, não como substantivo. Ou seja, de poder fazer alguma coisa pelas pessoas e não de ter poder para si próprio. Então, se a melhor maneira de servir for como deputado federal, e eu for mais útil, continuo como deputado federal. Se for como deputado estadual, não tem problema nenhum. Se for como vereador, não tem problema nenhum. Aonde a população entender que seja melhor. Mas hoje o meu foco é totalmente na Câmara Federal, tenho compromisso com o estado de Mato Grosso como um todo, especialmente com a Baixada Cuiabana, mas também com o Vale de São Lourenço, com a região oeste, com o Araguaia, com o Nortão, com o Médio Norte, com todo o estado de Mato Grosso, tenho buscado trabalhar nesse sentido. Houve ali algumas críticas da deputada Janaína, né, a teu respeito, e deputada Janaína, todo mundo sabe que ela não esconde de ninguém a intenção de assumir a presidência, né, numa próxima legislatura, e a partir da hora que o senhor, digamos, subiu o tom, começou essa conversa. O senhor acha que isso também veio daí, dessa postura? Pode ter sido. A especulação política acontece o tempo todo. Da mesma maneira que ela tem direito de ser candidata a presidente, todos os 24 que estão lá, todos os outros 23 deputados que estão lá têm direito, e quem pleitear uma cadeira na Assembleia Legislativa também tem direito. Então, eu acho que é algo que, da minha parte, ficou no passado. Se tem uma coisa que me cansa da política, são essas picuinhas, essas mesquinharias. Não estou falando que é de um ou de outro, mas que acontece na política e fica aquela briguinha por espacinho e por carguinho, e que você não se posiciona porque está dependente de uma secretaria. Isso é uma coisa que me incomoda muito, eu não pactuo com isso. Então foi nesse sentido, criticando essa postura por parte de alguns agentes políticos, que eu me manifestei logo após a eleição à Prefeitura de Cuiabá. Nesse sentido, eu vejo a política tendo
que ser feita em alto nível. Eu busco sempre a referência dos grandes estadistas da história, especialmente os brasileiros. Pega aí, desde Dom Pedro I, Dom Pedro II, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, grandes políticos estadistas que estavam acima tinham, claro, que lidar com isso, mas que o espírito deles e a visão política deles estava acima disso. Então, é nesse sentido que às vezes eu faço a crítica a algumas ações políticas, mas nada que eu fique alimentando, guardando no meu coração. Briga política, às vezes você tem ideias diferentes, distintas, você se posiciona ali, mas ao menos para mim passa. Mas é uma possibilidade que o senhor descarta no momento? Não descarto nada. Queria que o senhor deixasse aqui uma receita. Vamos comentar aqui. A gente acompanhando os dados da Câmara Federal, nós vimos que da bancada aí de Mato Grosso, a bancada federal, o senhor foi o que menos gastou em cota parlamentar? Foi. Né? Qual foi a receita? Foi porque o senhor estava em campanha, teve menos compromisso como deputado federal? Não, ou conseguiu achar um jeito de cortar esses gastos? Até porque você pode ver, no meu primeiro ano de mandato, eu sempre tive entre os que mais economizaram. Via de regra, era um ou outro deputado que estava economizando mais que eu, mas sempre tive entre os que mais economizavam. Eu não faço isso bandeira do meu mandato. Eu não fui eleito para economizar. Mas eu vejo que eu, dando exemplo e podendo cortar excessos, eu faço. Por exemplo, eu não tenho carro alugado. Eu alugo, eventualmente, quando tenho que ir para alguma região do estado em que eu sei que a estrada e o acesso é muito dificultoso e que a gente tem mais dificuldade de ir, ou que tem aqui uma equipe maior, precisa de mais um carro para poder ter acesso ao lugar, mas eu não tenho carro alugado. O meu gabinete é um gabinete pequeno, de certa forma modesto, eu economizo com isso. Então, tudo que eu posso fazer com o que é necessário e que eu não preciso usar mais do que é realmente necessário, eu faço. Então, com isso, naturalmente, se acaba economizando e a gente consegue, de certa forma, dar um bom exemplo aí da boa utilização do recurso público. Para a gente finalizar aqui, quais são os próximos passos agora para vocês conseguirem buscar a implantação desse plebiscito? Agora é convencer os parlamentares, basicamente. A gente sabe que vai haver uma pressão muito grande do governo do Estado na Assembleia Legislativa, até porque grande parte da Assembleia faz parte da base de sustentação do governo. No entanto, justamente essa conscientização que eu quero trazer é que, primeiro, não toque para briga pessoal, e segundo, independente do resultado, que o resultado seja VLT ou BRT, o importante é informar a população. A população precisa saber o que é que está acontecendo, precisa saber o que é que está sendo escolhido. As coisas não podem ser feitas às escuras, sem diálogo e sem transparência. É justamente isso que eu quero conscientizar. Então, se for BRT, ótimo. Se for VLT, ótimo, não tem problema. Desde que haja o diálogo e o debate. É isso que eu vou buscar conversar com o parlamentar, para que se tudo der certo, a gente consiga emplacar essa ideia que eu vejo como uma alternativa positiva, tanto para o governo do Estado, bancada federal, bancada estadual, a população como um todo, cidadãos e cidadãs, tanto de Cuiabá quanto de Várzea Grande. Tá certo. Quero agradecer a sua participação, né, e deixar o espaço aberto para o senhor, caso tenha mais alguma questão que a gente não comentou. Que agradeço a oportunidade mais uma vez, Márcia. Temos aí mais praticamente 2 anos de mandato, agora no segundo biênio do mandato do presidente Bolsonaro no governo federal, reformas importantes a virem pela frente, reforma tributária, reforma administrativa e muitos municípios de Mato Grosso precisando de investimentos, especialmente na região aqui do Vale do Rio Cuiabá, que é a região mais populosa e mais pobre de Mato Grosso, com a menor qualidade de vida segundo os índices de desenvolvimento humano. Então a gente vai continuar trabalhando, se dedicando e me posicionando naquilo que for necessário sem medo, enfrentando e buscando trabalhar com sinceridade, primeiramente com Deus e em segundo momento comigo, em terceiro momento aliando a sinceridade com a população. Certo, obrigada, deputado. Até mais.